recepcionando o nosso próximo palestrante, que irá falar sobre saúde em questão. O que vem após o transplante? Para esta apresentação, nosso convidado é o Dr. Fernando Barroso, chefe do Serviço de Hematologia e Transplante de Medula Óssea da Universidade Federal do Ceará e presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular. Para a saudação de boas-vindas ao nosso palestrante convidado, com a palavra, doutora Denise Eloy. Doutor Fernando, seja muito bem-vindo. Em nome da ABEA, quero agradecer antecipadamente aí a sua contribuição em nosso congresso. O tema é um tema de importância e de muita curiosidade aqui de todos os médicos e enfermeiros auditores presentes. Fique à vontade para começar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, parabenizar pelo evento, né, pelo grande evento. A gente percebe uma repercussão muito positiva e um interesse de discussão de vocês. Então, isso é muito estimulante para nós. Então, agradeço o convite. Obrigado. Por favor. Vai querer fazer ali? O passador está lá. Então, mais uma vez, boa tarde. Gostaria de fazer uma breve introdução. O tema é um tema muito abrangente, né? O transplante de medula óssea, os transplantes como um todo, são uma grande virada de chave que nós temos na medicina. E aí, com propriedade maior, que é a minha área de concentração, o transplante de medula óssea, ele, muitas vezes, vocês vão se deparar com essa perspectiva, porque ele é a única opção curativa para muitas doenças, tanto doenças benignas, como as falências de medula óssea, tanto como as doenças neoplásicas. Então, é muito frequente, muito recorrente, vocês se depararem com situações em que esses doentes chegam num cenário de necessitar, principalmente de perspectivas inovadoras. Há um contexto muito importante, porque nós estamos lidando com um doente que é imunossuprimido pela própria doença ou que vai ser imunossuprimido após o transplante. O cenário da imunossupressão ele está atrelado totalmente a infecções. Então, dentro do contexto do transplante de medula óssea, existem dois paradigmas importantíssimos, que são as infecções e, de um outro lado, a doença do enxerto contra-hospedeiro. Hoje, nós escolhemos falar das infecções. Nesse cenário das infecções, nós temos dois paradigmas muito contundentes e que atingem diretamente a ação do que nós fazemos. São as infecções bacterianas, as superbactérias, as bactérias multiresistentes, que requerem um conhecimento cada vez maior, desafiador, e uso de antimicrobianos que muitas vezes são inacessíveis em muitos locais, e o custo é muito elevado. E um outro cenário, que é o que eu vou me deter mais hoje, que é sobre as infecções pelo citomegalovírus. Muito provavelmente, mais de 80% de nós aqui, nós já tivemos contato com o citomegalovírus. E o citomegalovírus ele traz consigo uma transformação no sistema imune do indivíduo que muda completamente o paradigma do tratamento. E é sobre isso que a gente não pode negligenciar. Eu costumo dizer que nós temos algumas coisas que são obrigatórias nos transplantes. Primeiro, não é quantidade, é qualidade. Segundo, nós somos totalmente responsáveis sobre a pessoa que nós transplantamos. Então, nós precisamos ter muita consciência e certeza de que o que a gente está oferecendo para aquele indivíduo é a melhor opção. É dentro desse cenário de um mínimo de conhecimento e de certeza que a gente pode desenhar a nossa atividade. Então, eu trago hoje o citomegalovírus como o nosso grande... alguns dizem que é o nosso malvado favorito,
porque, de fato, é uma infecção viral que é desafiadora e algo muito interessante. Nos últimos 10 anos, nós não tínhamos nada inovador que mudasse esse tratamento. Então, nós tivemos aí, nos últimos anos, perspectivas de novas abordagens de tratamento e que estão dando esperança para esses pacientes. Os meus conflitos de interesse. Então, como eu comentei com vocês, o citomegalovírus é a principal causa de morbimortalidade no transplante de medula óssea e nos transplantes de uma maneira geral. A soroprevalência do citomegalovírus na população em geral é em torno de 83%. E no Brasil, essa soroprevalência ela varia de 81% a 87,9%. Não se pode pensar em transplante e dizer, eu não vou olhar o citomegalovírus, porque esse indivíduo vai morrer depois de infecção. Imagina o que é você fazer um esforço absurdo para transplantar um indivíduo, dar esperança a alguém, e essa pessoa morrer de infecção. Certo? E isso é muito sério, porque, principalmente no transplante de medula óssea no Brasil, a principal causa de mortalidade é a infecção. Isso é diferente da Europa, é diferente dos Estados Unidos. Nós precisamos mudar isso. Nós não podemos mais continuar tendo a principal causa de mortalidade, a infecção, porque é algo que é possível de ser controlado. Então, os países desenvolvidos, qual é a principal causa de mortalidade? É a recaída da própria doença, que é algo que muitas vezes foge ao nosso controle. Mas tratar as infecções é nossa obrigação. E nós não podemos caminhar e ir adiante dessa forma. E olha que interessante. Isso aqui é o mundo inteiro. E aí eu vou me deter, por exemplo, a América Latina. E aí, o que está em branco aqui, a África, alguns países da Ásia, são países em que a gente não tem nem a informação do que acontece. Tá? Então, é um cenário absolutamente paradoxal. Se eu estou oferecendo uma tecnologia de ponta e vou botar uma pessoa na linha de tiro, todo mundo, transplante é algo salvador, não sei o quê. Nós temos que ter responsabilidade pelo transplante. Não é só transplantar e botar na linha de tiro para morrer. Precisa transplantar e transplantar com responsabilidade, pensando no que vai acontecer. São vidas humanas, são famílias que são desestruturadas. É a esperança que você tira de alguém. Então, isso passa pelo nosso conhecimento, isso passa pela nossa responsabilidade enquanto profissionais de saúde. E está em cada um de nós a obrigação de dizer isso em todos os lugares que a gente chegar. Isso é nossa obrigação. Nós não podemos botar a sujeira debaixo do tapete. Tá? Eu me nego a fazer esse tipo de transplante e eu acho que a gente não pode caminhar dessa forma. Esse cenário, observem que a gente faz, por exemplo, medula, a gente faz em torno de 84 mil Desculpa, eu vou voltar aqui. Acho que a volta é aqui, né? 84 mil transplantes por ano. Desculpa, mais uma vez. 84 mil transplantes por ano de medula óssea. Tá? E você observa o seguinte, que nos transplantes autólogos, que é um número pequeno, que é quando você recebe medula de você mesmo, você tem em torno de 4% a 9%. No transplante haploidêntico, que é uma modalidade revolucionária, porque um indivíduo da própria família de vocês, não totalmente compatível, pode doar para vocês. É exatamente nesse cenário onde o citomegalovírus chega aos números de 90% de reativação. O que acontece? O transplante ocorre e a pessoa morre depois do transplante de citomegalovirose. Isso não é justo. Tá? Então, nós precisamos estar atentos à possibilidade de prevenção e de tratar a refratariedade e a resistência. Certo? E aí você tem um quadro clínico de uma maneira bem simplista. A infecção latente, né, em que você não tem viremia, não tem doença invasiva, e você tem a infecção ativa com viremia. E o indivíduo vai ter sintomas semelhantes à gripe, ou então sintomas diretos, com quadro gastrointestinal, retinite, comprometimento de órgãos-alvos, ou então uma situação em que ele vai desenvolver uma doença do enxerto contra o hospedeiro, terapias agudas. E qual é o grande problema do citomegalovírus? Ele desarruma o sistema imune do cara de tal forma que ele vai passar a ter infecções bacterianas, infecções fúngicas, e ele morre exatamente dessas outras infecções.
Então, isso é muito ruim, né? Então, aquilo é uma erva daninha que precisa ser erradicada. Tá? E aí nós nos deparamos com isso, tanto no transplante de órgãos sólidos, como no transplante de medula óssea. Meus amigos, nós temos 60 mil pessoas esperando o transplante de medula no Brasil. Tá? 40 mil pessoas, números aproximados, 40 mil pessoas transplante renal, em torno de 2 mil pessoas esperando transplante de medula óssea. E, então, isso é um problema de saúde pública. E o Brasil tem um dos maiores programas de transplante de medula óssea do mundo. Então, nós precisamos acompanhar e estarmos atentos a toda essa revolução que a medicina trouxe. Eu soube que ontem vocês discutiram carticel aqui. Antes de eu ter carticel, eu tenho que ter transplante decente. Eu preciso ter tratamento decente para eu poder ter evolução e eu poder decidir baseado em estratégias individuais de tratamento. E não tratar tudo como uma grande massa, como se fosse tudo possível, porque os recursos não são infinitos. Os recursos precisam ser usados de maneira racionais, com responsabilidade. E só se faz isso olhando o doente e a medicina com clareza, estratificando o doente, dando o diagnóstico direito e seguindo o doente corretamente. Então, pensando nos órgãos sólidos, e como eu disse a vocês, cada um de nós aqui, eu sou CMV positivo, tá? Então, no cenário do transplante de medula óssea, se eu for doar um órgão meu, eu sendo positivo, e o receptor se o receptor for negativo, isso é muito ruim. Por quê? Eu estou doando um órgão para uma pessoa que nunca entrou em contato com aquele vírus e ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, o que vocês escutam, o D+, R-. Por quê? Ele nunca entrou em contato, o sistema imune dele de vigilância não sabia, e ele chegou ali com um rim, com um pulmão, com o coração já contaminado. Então, é preciso estar atento a essa possibilidade. Na medula óssea é diferente. Na medula óssea, o transplante de tecidos, tá? Se fala muito em transplante de órgãos, né? Mas os transplantes são órgãos e tecidos. Então, medula é tecido. Tá? E nos tecidos, se você tem um doador negativo, na hora que ele doa a célula dele para uma pessoa positiva, acontece exatamente o inverso do que acontece no transplante de órgãos sólidos. É tão impactante, tão importante e tão necessário acompanhar o CMV, como eu disse para vocês. E aí, no caso, o que acontece nessa intensidade da imunossupressão? Então, você tem... E uma coisa que é muito importante hoje, tá? Nós evoluímos de tal forma que medula óssea, todo mundo tem doador aqui nessa sala. Todo mundo. Se é o doador ideal, não sei. Órgãos... Todo mundo vai conseguir entrar numa fila de transplante, a gente não ainda tem filas porque o número é absurdo, né? Mas, hoje, dificilmente um órgão doado ele é rejeitado. Por quê? Porque nós aumentamos a imunossupressão de maneira absurda. Com uma das drogas chama-se globulina antilinfócito, ou ATG, ou antitimócito, linfoglobuline, timoglobuline, tem 300 nomes. Mas, no fundo, é um xenossoro, que é uma globulina antilinfócito, e ela permite que aquele indivíduo não reaja ao órgão que ele está recebendo. Ou seja, todo mundo vai fazer transplante. Não dá para a gente achar que vai sair daqui e que não vai se deparar com a auditoria de um transplante. Se você faz esse processo, ou mesmo nós médicos estaremos distantes de algum doente que não transplantou. A gente vai acabar vendo esse doente numa complicação, num segmento, ou mesmo no segmento a longo prazo, que é muito importante. Então, isso é muito... E alguns fatores são mais importantes. A atividade, a idade, as comorbidades e o polimorfismo. Vou correr um pouco para a gente não perder. Isso mostra claramente que quem é refratário vive menos do que quem não é refratário. Tá? No ponto de vista dos enxertos virais, imagina o que é o cara fazer um transplante renal, ele recebe a ligação, ele faz o transplante e simplesmente ele vai ter, após a viremia, ele vai diminuir a chance dele de permanecer, de persistir com aquele enxerto do transplante que ele realizou. Então, você vai ter uma maior perda de enxerto quando tem a viremia.
Isso aqui é um desenho, mais ou menos, do que acontece no pós-transplante de medula óssea. Então, esse indivíduo, a gente analisa a idade, o tipo de transplante, o condicionamento, que é a quimioterapia, a imunossupressão. A gente faz a prevenção, é muito importante. O letermovir é uma droga fundamental, principalmente para quem tem grande chance de reativar. E, posteriormente, o segmento. Qual é o nosso maior problema no Brasil? Não existe segmento, não se existe monitorização de PCR para CMV, não tem padronização. E se não tem segmento, não tem padronização, como é que eu trato? Eu trato às cegas ou eu não trato? E qual é o meu compromisso com aquele indivíduo que eu transplantei? Eu acho que a gente tem que começar a dizer isso, tem que ter PCR para CMV em todo lugar que faz transplante de órgão sólido e de medula óssea. Nós temos que exigir isso, enquanto profissionais que fazemos, e quem audita precisa exigir que tenha, para poder ter alguma racionalidade na liberação de drogas que são extremamente caras, tá? E que não podem ser liberadas às cegas, mas que tem a sua indicação e a sua importância. Tá? E tudo isso culmina com um cenário que é absolutamente desesperador, que é a resistência e a refratariedade ao CMV. Esse cenário é um cenário que, se nós não tivermos acesso a algumas drogas, dentre elas o maribavir, que é uma droga fundamental, com estudos muito importantes que já foram mostrados na sua eficiência. Tá? Então, aqui são as definições. Se eu tenho mais de 2 semanas usando as drogas clássicas, que é o ganciclovir, que é a droga que nós usamos como terapia preemptiva, e se ela persiste, isso denota uma resistência, uma refratariedade. A resistência se confirma através de exames moleculares, que quase não se faz. A refratariedade é maior, então é importante estar atento a isso. Esse é o cenário do estudo fora dos Estados Unidos e da Europa, 15 países, mostrando que muitos países, e aqui eu chamo a atenção do México, o México tem 53 centros transplantadores de medula óssea e não tem um trabalho publicado sobre o que acontece com o CMV no México. Então, nós precisamos entender que é necessário estudos e publicações. E aqui são os dados da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula, em 7.805 transplantes, mostrando que o doador, 79% é positivo, o receptor, 88% positivo, e que nesse cenário, aquilo que eu comentei com vocês, né, você tem em torno de 73% de positivo e negativo positivo, que isso é o pior, 12%. Tá? Isso se repete exatamente o que eu comentei, que esse 73% de positividade do doador e do receptor. E, independente do tipo de doador, se ele é relacionado da família ou fora da família, e mesmo dentro da família, mas com alteração, que é o aplidêntico, perdão, e aqui fora da família, olha o percentual de pessoas que é um pouco menor, como é interessante, porque aqui no doador que vem de fora da família, tem muitos doadores internacionais, e os doadores internacionais, eles são mais bem estudados do que nós. Então, a gente precisa estar atento a isso. Graças a Deus, o CMV não está associado a recaídas, isso é bom, é algo que se questionou muito, mas é bom. Esse é um trabalho feito aqui no nosso serviço, no Hospital Universitário, com 117 doentes transplantados, 88% desses doentes tiveram alguma reativação viral, e dentre esses doentes, 90% dos aplidênticos, não esquecer esse nome, é aquele indivíduo que é da tua família, não é totalmente compatível e vai doar para você. Tá? Então, ele só tem 50% de compatibilidade. E o CMV é a principal reativação, em torno de 70%. Aqui são os dados do HU, mostrando a importância do CMV. Aqui é um trabalho do Einstein, é muito interessante, porque esse trabalho do Einstein, que é uma população distinta, que eu atendo no Hospital Universitário Walter Cantídio, são dados exatamente iguais, então, mostrando em torno de 76% de positividade do CMV. Aqui é o nosso consenso da Sociedade Brasileira, acione, é gratuito, é disponível online, mostrando todas as ações, e ele será revisto agora em 2025, então convido a vocês que acessem. Aqui mostrando as crianças com 93% de reatividade, um grande serviço em São Paulo. E o impacto do CMV, ele traz aumento de hospitalizações,
né, e permanência maior das hospitalizações gera custo, né, porque muitas vezes esses doentes acabam fazendo outras infecções, o aumento de efeitos adversos, o uso de terapias alternativas, o número de rejeições e perda de enxerto e maior mortalidade. E aqui mostrando a importância do Maribavir, essa droga, para terapia refratária, com ou sem resistência, e de maneira, é uma droga que age de maneira multimodal na inibição da UL97, uma proteína quinase. E esse estudo é um estudo de fase 3, extremamente bem desenhado, onde o Maribavir foi prescrito por 400 miligramas oral 2 vezes ao dia, por 8 semanas, comparado a outras iniciativas, Valganciclovir, Foscarnil, Sidofovir, inclusive com segmento após, mostrando que, quando se olhou os 352 doentes que utilizaram, 235 com o endpoint primário com superioridade de resposta, 55,7, comparado a 23,9. Então, mostrando um clareamento da viremia no final da 8ª semana e a persistência dessa viremia, mesmo sem a continuidade da droga. Então, isso é muito, muito importante para nós. Do ponto de vista de endpoint secundário, mostrando a persistência na semana 12, na semana 16, na semana 20, mostrando que tem uma importância, e você tira aquele doente da fase mais crítica, ele vai para casa, ele vai viver uma vida mais tranquila. Então, isso tem uma importância fundamental, tá? E isso muda o prognóstico desse indivíduo. Esse estudo de fase 3 olhou principalmente o efeito adverso, e olha que interessante, o Maribavir, ele não teve diferença em termos de efeito adverso das outras drogas, 97,4 comparado às outras terapias, 91,4. Mas tem uma coisa fundamental, importante. Quando a gente opta por usar Foscarnet, você tem uma incidência de 21% de insuficiência renal, pessoal. Isso gera internação, gera diálise, tá? Comparado a só 8,5% quando a gente usa o Maribavir. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, que é muito importante, tá? Merecia uma outra aula, que é sobre a neutropenia induzida pelo ganciclovir, ou valganciclovir que nós usamos, que, na verdade, ela não só traz uma neutropenia, mas ela traz uma mudança no DNA, está publicado, tá? Mostrando que tem mudanças com mutações e alterações que podem gerar problemas, tá? Inclusive de outras neoplasias por quebra de DNA. Aí você tem o Maribavir só com 9,4% e 33,9% com as outras drogas. Tá? Então, isso é muito, muito importante, mostrando essa superioridade do Maribavir comparada a todos os outros no clareamento da viremia, na diminuição de sintomas e no seguimento pós-transplante desses doentes refratários. Aqui é um estudo, apenas para falar de coisas diferentes. Tá? Então, esse é um estudo do Einstein, em que há uma possibilidade de usar antivírus, né, para tratar você colhe os linfócitos do indivíduo e faz uma terapia anti-CMV, tá? Então, isso é uma terapia adaptativa, isso existe, tá? É um estudo do Einstein. Tá? Vacina é uma possibilidade, no Brasil tem uma participação pequena do grupo de Ribeirão Preto, mas é a única participação de países considerados em desenvolvimento. Eu queria concluir, pessoal, dizendo o seguinte, que no Brasil, a despeito dos centros de excelência de transplantes, nós não temos uma noção exata dos critérios de padronização do vírus e do PCR e da antigenemia. Tá? Então, isso é muito preocupante. Nós precisamos ter, por razões óbvias. O ponto de corte do número de cópias que nós devemos tratar, não existe essa padronização. Isso precisa ter, isso depende de kit que é utilizado e de reagente que é utilizado. Então, precisa ter. A despeito disso tudo, a terapia pré-emptiva com o ganciclovir, quando você monitora o CMV e começa o ganciclovir, é uma coisa importante, importantíssima. Entretanto, quando você não tem a resposta em 2 semanas, nós temos que mudar para outra droga, porque a gente vai acabar matando esse indivíduo de outra forma, com outras infecções. Tá? Nos últimos 10 anos, aumentaram muito os doadores alternativos na medula óssea, principalmente. E aquele doador aplidente, com o mesmo não aparentado, que é uma perspectiva de transplante. Quem tem uma leucemia quer de qualquer jeito, quem tem um filho com leucemia, quem tem uma mãe com leucemia, ele quer, de alguma maneira, encontrar uma saída. Tá?
Então, é muito importante que a gente encontre uma saída, mas uma saída decente, uma saída que a gente tenha tranquilidade que está fazendo o melhor para esse doente. E nós não podemos encontrar uma saída e encontrar o CMV ativado e a gente fazer de conta que ele não existe. Tá? Então, nos casos refratários ou resistentes, o de CMV, o acesso ao Maribavir é essencial para mudar o prognóstico. Vocês, auditores, quando se depararem com um doente refratário por CMV, se não houver acesso a um remédio como esse doente vai ficar lá, vai gastar o dinheiro, vai para a UTI, vai ficar bastante tempo e aí vocês não vão conseguir. Muitas vezes ele pode até aumentar a mortalidade, né? E eu acho que o que precisa ter é a certeza de que aquilo é a melhor droga e o melhor momento para aquele doente. A definição dessas situações, ela indica de maneira indiscutível o uso da prevenção com o Letermovir e o tratamento da refratariedade ou resistência com o Maribavir, tanto no sistema público como no sistema privado. Então, eu quero agradecer aqui ao Hospital Universitário Walter Cantídio, ao EMOSSE, à minha mentora Helena Pitombeira e ao meu time da hematologia e do transplante de medula óssea, pela parceria e o trabalho conjunto. Muito obrigado, desculpa, eu passei um pouco. Muito obrigada, doutor Fernando. Uma apresentação bastante enfática, numa plateia de auditores, e enfermeiros auditores e médicos auditores. A sua apresentação trouxe, sem dúvida, total compreensão do seu recado, né, da sua abordagem. E eu queria ouvi-los se existe algum tipo de questionamento. A Helena quer fazer alguma observação mais técnica? Alguma dúvida? Helena vai fazer. Por favor, querida. Helena é a presidente da ABEA, enquanto chega o som ali para ela, ela é a presidente da ABEA, doutor Fernando, e aqui representando aí o segmento dos auditores. Oi, doutor. Eu sou Helena Ronce, sou a auditora da Secretaria do Município de Fortaleza e ajudo a doutora Giseuda, a Mônica, lá, as meninas que tomam conta lá do transplante, acho que junto com o senhor. E eu gostaria de só lhe fazer uma pergunta. Ele não foi ainda... como é a palavra, meu Deus? No SUS, o Conitec ainda não passou da consulta pública do Conitec, né? E como é que vocês estão fazendo no uso dele do SUS? No SUS nós ainda não estamos usando, mas nos transplantes aplidênticos e não aparentados, todas as vezes que tem indicação, eu peço judicializado. Eu peço porque é um ato médico do qual eu não posso dizer que não existe. E aí, se eu vou conseguir ou não vou conseguir, infelizmente, mas o ato médico eu não posso fazer diferente. Mas chega a tempo? Mesmo com a judicialização? Doutora Helena, nem sempre. Né? Então, isso eu lamento muito, porque, na minha compreensão, eu acho que, e aí eu vou falar do serviço público, tá? Especificamente, eu acho que nós tínhamos que evoluir de alguma maneira para ter protocolos e, quando tiver uma indicação formal, isso ter um caminho mais curto de liberação, sabe? Porque me incomoda, eu vou dizer a vocês, me incomoda profundamente ser um transplantador de medula óssea e fazer o serviço pela metade. Me incomoda profundamente. Então, eu digo isso com muita clareza, com muita tranquilidade, tá? Porque isso é algo... as pessoas só vão entender isso quando sentir isso na pele. Tá? É doloroso demais você atender uma pessoa, às vezes jovens, ou não, entendeu? Transplante geriátrico é algo que eu sou apaixonado. E você está dando uma perspectiva de vida àquela pessoa, e você sabe que você pode tratar e curar aquela pessoa, e você deixa aquela pessoa morrer. É muito frustrante, pessoal. É muito ruim. Eu não estou falando de usar drogas aleatoriamente. Eu não estou falando de usar drogas sem uma racionalidade. Estou falando disso. Tá? Porque eu acho que isso não é razoável. Isso não sustenta nenhum sistema.
Então, o sistema de saúde, ele precisa, ou público ou privado, ele tem que ter um norteamento, né? Ele tem que ter uma previsibilidade de uso de drogas dessa natureza. Nós precisamos ter isso, porque o mundo hoje, ele caminha na sua modernidade. Tá? Nós não estamos mais na Idade Média. Então, todas as pesquisas que são feitas, todas as coisas que são feitas são incorporadas. As pessoas leem, elas chegam no consultório da gente, ou no público ou no privado, dizem, doutor, eu li tal remédio, tal coisa, eu sei que isso pode salvar a vida do meu pai, da minha mãe. O mieloma múltiplo é um dos maiores absurdos que existem. É a maior segregação racial que pode existir. É social, não é nem racial, porque simplesmente o tratamento do público é diferente do privado. Me desculpem eu estar misturando as coisas, mas eu estou dando um exemplo. Tá? Não é justo que o indivíduo que faz um transplante de medula óssea no hospital privado, em Fortaleza, tenha acesso ao Letermovir como prevenção e tenha acesso a Maribavir, se ele tiver refratariedade, e o indivíduo do público não tenha. Não é justo isso, então nós não vamos fazer transplante. Vamos assumir que a gente não pode, que a gente não tem capacidade. Isso é muito importante. Então, a medicina não cabe mais isso. Não cabe mais ser defendido em palanques como um modelo fundamental. E, na hora do recurso não existir. Isso não existe. E nós, enquanto médicos, nós, enquanto sociedade, nós não podemos ficar calados. Porque está na nossa pele, está no nosso dia a dia. O doente está olhando para a gente, ele não está olhando para outra pessoa. E nós não podemos ficar calados. A Clarice está aqui? Clarice Petramali, não, né? Doutora Clarice está aqui na plateia agora? Não, ela estava há pouco. Doutor, mas eu entendo, eu também sou a favor do que o senhor está dizendo. E aqui nós temos operadoras de saúde que dão mais do que o rol da ANS. Então, na necessidade, ainda mais vendo o custo-benefício para o paciente também financeiro, eu acho que a maioria das caixas de autogestão olham por esse lado, não os planos comerciais. Então, é como você diz, no privado o senhor consegue, né? E no público não. Mas vamos caminhando que vai dar certo. Eu sou uma pessoa muito otimista, fui usuária de uma tecnologia nova, estou viva por conta disso, e é por isso que a gente está aqui, para brigar e tentar colocar isso aí para o paciente certo, na hora certa, para não ter a perda. Desculpe. Não, eu ia dizer que desde ontem, né, em todas as falas, né, Helena, ficou muito evidenciado o consenso da equidade como referencial para a gente que trabalha com saúde. A busca por soluções que sejam viáveis tem que existir sempre, mas a questão da equidade, eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que não concorde que o acesso seja equânime a todos os cidadãos. Essa mensagem que o senhor traz é uma mensagem que corresponde às nossas crenças também. Mas, infelizmente, a gente vive essa realidade realmente no sistema público, que muitas vezes não acompanha esse processo, né? E as dificuldades, muitas vezes, até do setor privado, mas fica mais evidenciado no setor público. Ana Maria Malik, minha querida. Eu só primeiro eu queria cumprimentar o senhor pela palestra e mais ainda pelo entusiasmo na defesa dos pacientes transplantados. Mas eu queria colocar uma questão que vem sendo discutida justamente desde o primeiro dia aqui nesse evento, que as descobertas, às vezes, precisam ser aprovadas. Às vezes, algumas coisas anteriores que estão sendo mal usadas precisam ser descartadas. A gente precisa pensar no que é o uso adequado que traz vantagem para todo mundo, e a gente precisa pensar no uso, às vezes, restrito de algumas coisas que vai favorecer a muito pouca gente e favorecer de maneira que talvez não justifique o recurso a mais utilizado para isso. Acho que a gente precisa pensar que, como o senhor mesmo falou, os recursos são qualquer coisa menos infinitos, e cada um vai discutir qual é o orçamento que cabe para a sua parte na área da saúde. A população é muito grande, e o Brasil é um país muito heterogêneo. Então,
acho que o fundamental, quando a gente discute farmacoeconomia ou economia da saúde, é pensar em quem toma a decisão, pensando em quê. E com que tipo de restrição, de que tipo de recurso. Porque, às vezes, alguns procedimentos são realizados em serviços que não têm a menor condição, né? E de qualquer maneira, a tecnologia, ou aquele medicamento, ou aquele dispositivo vai ser usado porque sim, embora não necessariamente as condições de infraestrutura estejam dadas. Então, acho que a gente precisa, quando vai repensar isso, pensar o sistema como um todo e pensar a população como um todo. Era só um comentário. Eu concordo, mas eu quero apenas fazer uma ponderação no sentido de que, especificamente na área do transplante, os lugares onde são autorizados a realizá-lo, né, são, em tese, lugares que têm capacidade de manejar e de indicar. O que eu sinto falta, honestamente, e eu acho que isso é um problema, é que as pessoas não são estratificadas corretamente, elas não são diagnosticadas muitas vezes corretamente, e isso gera desperdício de recurso. Tá? Então, eu acho que, em paralelo à minha colocação de que o indivíduo que tem um CMV reativado refratário precisa de um remédio, nós precisamos também de ter exames que deem subsídio para a utilização, culturas confiáveis para as bactérias. Nós precisamos de um todo, né? É complexo porque é um todo, não é uma parte do processo, né? Então, mas, de todo modo, assim, a gente observa que pessoas como vocês, preocupadas com isso, é uma grande esperança. Eu sou um otimista também, doutora Helena. Sou um otimista incorrigível. Eu sempre acho que vai dar certo, eu sempre quero tentar. Eu acho que isso, como diz o Ariano Suassuna, ele diz uma coisa que eu adoro. Ele diz, o otimista, ele às vezes é um ingênuo. O pessimista é chato, mas eu sou um otimista realista. Realista esperançoso. Sou um realista esperançoso. Da minha terra, da tua terra, sei. né? Então, eu gosto demais disso. Eu sou um realista esperançoso. Se eu não pensasse assim, eu nunca tinha feito transplante de medula óssea no Ceará. Porque, no começo, você sabe, quando eu tentei isso há mais de 20 anos atrás, diziam, mas como é que você quer fazer transplante, Fernando? Isso aqui falta sulfato ferroso. E não é a mesma coisa. Na verdade, o tempo passou, a história, graças a Deus, mostrou que eu não era louco e que, muito pelo contrário, a coisa cresceu e transformou, por exemplo, o nosso serviço do Hospital Universitário Walter Canty de uma referência nacional e internacional e que agrega um número muito grande de pessoas com 3 pilares fundamentais, que é a assistência, educação continuada e pesquisa, que é o que faz o mundo andar. É isso. Muito bom, doutor Fernando. Infelizmente, a gente vai ter que concluir o painel por conta do horário, mas já agradecendo muito a sua contribuição e conte também com todos esses realistas esperançosos que aqui estão. Doutora Helena, vem então para o registro ao lado do doutor Fernando. E, por favor, renovados aplausos ao doutor Fernando Barroso, nosso palestrante. Outra. Doutora Débora, doutora Aline, doutora Denise e também a nossa presidente, doutora Helena.